Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Aquarize. O meu nome é Rodrigo e o assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes dentro do aquarismo. O assunto de hoje é a ciclagem do aquário. Então, meus amigos, o que é essa tal de ciclagem do aquário? Bom, primeiramente, a ciclagem do aquário é aquele período onde vai acontecer a criação das nossas bactérias benéficas na nossa mídia biológica, ok? Mas para que servem essas bactérias? Essas bactérias, elas posteriormente, depois de já colonizadas, elas vão ser as responsáveis por consumir a amônia que vai ser gerada dentro do nosso aquário, e aí a amônia ela pode ser gerada por detritos dos peixes, que é urina e fezes, excesso de alimento, esse alimento que é colocado em excesso, ele desce até o fundo do aquário, acaba apodrecendo e vira uma matéria orgânica que é uma fonte de amônia, vai gerar amônia. Os próprios peixes, os próprios habitantes do aquário geram amônia a partir das guelras. Essas bactérias vão se alimentar da amônia gerada no nosso aquário. A amônia pode ser gerada também a partir das plantas. Alguma folhinha que se desprende, cai, apodrece, acaba virando amônia também no futuro. Então, essas bactérias se alimentam da amônia e a partir disso elas vão gerar o nitrito. E uma outra gama de bactérias vai se alimentar do nitrito, gerando o nitrato e assim por diante. O nitrato, das três toxinas citadas, amônia, nitrito e nitrato, tá? Amônia e nitrito é altamente tóxico para os peixes. O nitrato, para ele chegar a níveis que sejam prejudiciais aos peixes, olha gente, assim, ó, só se a pessoa passar aí por um período de 45, 60 dias sem fazer uma TPA. Porque o nitrato é eliminado tanto na TPA quanto as plantas, no caso de plantados, consomem também o nitrato. Então, a ciclagem ela vai ser a responsável por tornar o biótipo, tornar esse ambiente propício para que os peixes venham a habitar. Se eu vir a colocar os meus peixes e não fazer a ciclagem, o que vai acontecer? Primeiro pico de amônia, os meus peixes vão começar a morrer. Então, a ciclagem é o que possibilita, através da criação das colônias de bactérias, isso é o que vai possibilitar que os nossos peixes habitem o aquário, tendo uma vida saudável, possibilita que a gente tenha a nossa água limpa e o nosso biótipo, o nosso aquário estável. E é isso que a gente procura sempre, é a estabilidade do nosso aquário, para que a gente possa prover a maior saúde possível para os habitantes. Então, como que eu vou fazer a ciclagem do aquário? Nós já passamos por algumas etapas. Então já foi definida a fauna, eu já sei o que os animais que eu vou colocar aqui, eles precisam. Primeira coisa que a gente vai fazer, montar o nosso aquário. Quando eu digo montar o nosso aquário, é colocar o nosso substrato, seja ele fértil para no caso de plantados, seja ele inerte para no caso de, caso eu não vá colocar plantas, mas eu vou colocar, no caso, adereços artificiais. Eu posso colocar plantas artificiais, hoje em dia existem plantas artificiais que, se a pessoa não chegar
30 centímetros de distância daquela planta ali, a pessoa não percebe que aquilo é artificial. Então a gente vai fazer toda aquela preparação. A gente vai literalmente montar todo o ambiente, todo o biótipo aqui. Vamos colocar tudo para funcionar. O nosso filtro, muito importante sempre, ressaltando que o nosso filtro ele deve ter as filtragens mecânica, biológica e química. Para aqueles que não sabem muito bem o que é o nosso Perlon, vai fazer a nossa filtragem mecânica, que ele vai tirar todos aquelas partículas maiores, vão ficar retidas no nosso Perlon, que é uma manta. Próximo estágio, a nossa filtragem biológica, que é feito através das mídias biológicas, que são cubinhos, pequenos cubinhos branquinhos. A gente tem, por exemplo, mídias Matrix, da Siaken, que parece umas pedrinhas. A gente tem aí Ciporax também, que são ótimas mídias. E é um material extremamente poroso. E nesse material é que vão se formar as colônias de bactérias. Essas bactérias que futuramente vão nos ajudar, vão nos fornecer a estabilidade que a gente busca dentro do nosso aquário. E por último, a nossa filtragem química, que é o quê? É o nosso carvão ativado. Ou no meu caso aqui eu não uso carvão ativado, no meu caso aqui eu uso Purigen da Siaken, que é o Purigen, ele faz o mesmo trabalho do carvão ativado, porém, um carvão ativado de ótima qualidade, aí ele vem a durar aí em torno de 30 dias. Em torno de 30 dias o teu carvão ativado de ótima qualidade, você pode pegar ele e jogar fora porque ele não vai filtrar mais nada. O Purigen ele não tem muito bem definida a durabilidade dele. Tem pessoas aí, registros de pessoas que já usam o Purigen há mais de 6 anos em seus aquários e nem sombra do Purigen terminar. O que acontece com o Purigen, só para a gente fechar esse quadro? O Purigen ele é umas micro bolinhas branquinhas, uma cor levemente de creme, e quando ele vai fazendo esse trabalho de filtragem, ele vai escurecendo até que ele vai chegar em um tom assim amarronzado. E quando ele chegar nesse tom, aí tem como fazer um tratamento nele com produtos que todo mundo tem em casa para restartar, para regenerar esse Purigen. Ou seja, um carvão ativado dura 30 dias, um Purigen dura só Deus sabe quanto. Então, esses são os tipos de filtros que a gente coloca que a gente tem no nosso aquário: filtragem mecânica, biológica e química. Nunca se esquecendo que para os usuários dos filtros Hang-On, como o que eu estou utilizando aqui, que é um Maxi HF 800, sempre antes de ligar o nosso filtro, nós devemos enchê-lo com água. A gente pega um copinho limpo, de preferência um copo plástico, algo que seja novo. Pegamos a água do aquário e despejamos dentro do filtro para dar um auxílio para ele, porque se a gente ligar o nosso filtro e ele estiver seco, pode acontecer da bombinha queimar. Ok, gente? Então, colocamos todos os acessórios, colocamos o nosso filtro, colocamos a nossa luminária, o nosso aquecedor. Recomendo fortemente que o seu aquecedor tenha termostato, porque aí você vai regular a temperatura que você deseja, apropriada para aquela fauna, e não vai mais se incomodar. Vamos encher o nosso aquário com a água, nunca se esquecendo de adicionar o nosso condicionador de água. Eu uso aqui o condicionador Prime da Siaken, deixa ele aqui. Condicionador Prime da Siaken, que fornece aí a remoção do cloro, da cloramina e de metais pesados, o que acaba tornando essa água habitável para os nossos peixes, futuramente, lógico. Montamos o aquário, filtro, água, tudo perfeito. Vamos ligar o nosso aquário
e o nosso aquário vai começar a circular a água pelo filtro. O filtro já vai começar a fazer o trabalho dele de filtragem. O que tu pode fazer? Podemos efetuar, a gente pode deixar o filtro rodando cerca de 30 minutos, 1 hora, e fazemos o nosso primeiro teste de pH e amônia. Para quem não conhece, teste de amônia tóxica e testezinho básico de pH. Esses são os dois testes básicos que a gente vai ter que utilizar sempre. Então, após 30 minutos, 1 hora com a água circulando, passando pelo filtro, a gente pode fazer o nosso teste de pH e o nosso primeiro teste de amônia. Eu gosto de anotar, fazer um registro para saber o andamento de tudo, principalmente nesse processo de ciclagem. Como vocês puderam acompanhar aqui no canal, no vídeo passado, a gente colocou o vídeo da montagem desse aquário. Então, esse aquário aqui, hoje, ele está com 13 dias da montagem. E tá tudo funcionando muito bem, tá, gente? Como que a gente pode fazer esta ciclagem? Gente, eu digo que existem duas maneiras mais corretas e seguras de se fazer a ciclagem do aquário. A primeira eu chamo de ciclagem natural, que é o que está acontecendo aqui com esse aquário. Quando eu falo ciclagem natural, eu coloquei o meu aquário para funcionar, liguei, está circulando a água, fiz os meus primeiros testes aqui de pH e amônia e só isso. O que eu tenho que entender desse processo? Como todo o meu sistema é novo, o meu filtro é novo, as minhas mídias biológicas são novas, tudo é novo dentro desse aquário, eu vou passar por uma fase que nós chamamos de síndrome do aquário novo. Há pessoas também que chamam de ciclo preparatório, mas tudo é a mesma coisa. Como o meu sistema é novo, eu ainda não possuo as minhas colônias de bactérias formadas no meu filtro biológico. E como eu não tenho essas bactérias, o que vai acontecer? Eu vou ter um pico gigantesco de amônia, porque eu estou gerando amônia e eu não tenho ainda formadas minhas colônias de bactérias que vão consumir essa amônia. Então, se eu colocasse um peixe que fosse aqui dentro desse aquário hoje, talvez não durasse 24 horas, o meu peixe iria morrer de intoxicação. Tá bom, gente? Então, é o período onde nós estamos formando as nossas colônias de bactérias, que elas vão crescendo na nossa mídia biológica, e depois de formadas essas colônias de bactérias, elas vão começar a consumir essa amônia que está no aquário e transformando ela em nitrito. E posteriormente, consumindo nitrito, transformando em nitrato. É exatamente por isso que, durante a ciclagem, nós não devemos colocar peixes no nosso aquário. Tá bom, gente? Quanto tempo, em média, dura a ciclagem natural? Eu diria para vocês que, em média, dura cerca de 21 a 30 dias. Entre 21 e 30 dias dura esse processo de ciclagem. Existem alguns hobbyistas, alguns entusiastas que chegam a estender esse período da ciclagem por até 3 meses, a fim de ter um sistema totalmente estável, sempre buscando um sistema estável. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer a minha ciclagem de 6 meses, se assim eu quiser. O ideal, sempre efetuar os nossos testes uma vez por semana,
Nós devemos fazer os testes uma vez por semana, até mesmo para que a gente tenha controle de tudo o que está acontecendo no nosso aquário. Se você tiver um caderninho, gosta de anotar, tem paciência para isso, sugiro que faça, porque aí você vai ter como formar um gráfico ali e sabendo sempre o que está acontecendo aqui dentro. Quando que eu sei que o meu processo de ciclagem terminou? Como eu disse, quando se inicia a ciclagem do aquário, a minha amônia começa a subir. Essa amônia sobe a níveis altíssimos, tá? Até que sejam formadas as nossas colônias de bactérias lá no nosso filtro. Formada essa colônia de bactérias, as bactérias vão começar a consumir essa amônia e gerando nitrito. E aí, num segundo momento, essa colônia de bactérias, ela vai começar a consumir o nitrito e gerar o nitrato. Eu vou estar fazendo testes semanais, então eu vou poder controlar quando a minha amônia começar a baixar. Vai chegar um momento em que essa amônia vai estar zerada. Pode ser que esteja ali 0,25 ou 0, entre 0 e 0,25. Aí eu vou saber que os meus níveis de amônia zeraram. E aí o que eu faço? Aí é possível que você venha a fazer outro teste, que é o nosso teste de nitrito. Lembrando que o nitrito também é muito prejudicial aos peixes. Então, começando com amônia e pH, e após quando a minha ciclagem estiver no fim, nós vamos ver a nossa amônia baixando, e aí convém fazer o teste do nitrito. Então aqui já estão 3 testes. A amônia foi zerada, testa o nitrito. Isso significa o quê? Isso significa que a partir do momento que a nossa amônia zerou, a gente já sabe que foi criada as colônias de bactérias. Isso é um processo natural. Leva alguns dias, como eu disse, de 21 a 30 dias. Então a gente vai ter certeza de que as nossas colônias de bactérias se formaram no nosso filtro biológico e que elas estão consumindo nitrito e posteriormente elas vão começar a consumir esse nitrato. O que isso vai propiciar para nós? Essas colônias de bactérias, após consumirem amônia e nitrito, elas vão propiciar que a gente possua aqui um ambiente estável e seguro para que futuramente nós venhamos a colocar os nossos primeiros habitantes. Então esse é um ciclo preparatório para que nós possamos criar um ambiente seguro, saudável e estável para os nossos futuros habitantes. Tá bom, gente? Para aquelas pessoas que sofrem da ansiedade e que não querem esperar de 21, 30 dias, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, existe um segundo modo de ciclagem, muito utilizado também, que é a ciclagem utilizando um acelerador biológico. Então, se vocês não sabem, é possível fazer uma ciclagem do aquário utilizando um acelerador biológico. Qual a diferença? A diferença é que no ciclo natural, onde nós levaríamos de 21 a 30 dias, para que as nossas colônias de bactérias fossem formadas nas nossas mídias biológicas, o acelerador biológico ele vai fazer esse trabalho a partir de 3 dias. Para quem não conhece nenhum, fica aqui a sugestão, o Stabilit da Siquem, que pode ser utilizado aí na função de acelerar a biologia, tá? Onde quando nós montarmos o nosso aquário, colocarmos o nosso aquário em funcionamento, nós vamos adicionar aqui a medida exposta pelo fabricante, pelo laboratório, e nós faremos a adição do Stabilit durante um período de 7 dias.
sendo que a partir do terceiro dia nós já vamos poder inserir os nossos primeiros habitantes. Ah, mas qual é a diferença? A diferença é que aqui, gente, em uma medida fornecida pelo laboratório, existem milhões de bactérias benéficas para o nosso aquário. E o uso desse tipo de produto, ele evita a síndrome do aquário novo. Então, só aí, com a utilização de um acelerador biológico de qualidade, nós podemos ganhar aí de 17 a 27 dias, mais ou menos, aí de ciclagem. A gente consegue acelerar a nossa ciclagem aí em cerca de 17 a 27 dias. Ou seja, para aquelas pessoas que sofrem um pouco de ansiedade, é uma ótima saída. Lembrando que o exemplo da Siquem é um laboratório de renome internacional que trabalha com produtos excelentes que vão introduzir no seu aquário aí milhões de bactérias benéficas, lembrando sempre as bactérias corretas que devem ter no aquário. Outra coisa, para aquela pessoa que está procurando o acelerador biológico, eu vou dar uma dica muito importante para vocês, que é: procurem aceleradores, não só aceleradores, mas sempre produtos de laboratórios de renome internacional. Quando eu digo para vocês utilizarem um established da Siquem, eu digo porque eu uso, não nesse aquário aqui, mas é um produto que eu tenho e que eu recomendo. Ah, tem outros? Tem. Tem um Filter Biostarter da Cera, tem o Seed da Aquavitro, tem Denetrol da JBL, todos produtos de laboratórios de renome internacional. Ok, gente? Existem outros? Existem. Funcionam? Não posso opinar. Existem alguns aceleradores biológicos que são considerados acelerador biológico de 2 etapas, que foi feito um acelerador biológico inicialmente, e aí no meio do caminho o pessoal descobriu que essas bactérias acabavam morrendo, e aí criaram um segundo para tentar segurar essas bactérias vivas. Fujam desse tipo de produto. Procurem produtos de laboratórios de renome internacional. Outra dica para vocês, se vocês não... Ah, mas eu não quero esperar e não quero ter que gastar com um acelerador biológico. Então faz o seguinte, compre, por exemplo, mídia biológica Ciporax da Cera. Se você procurar, você vai achar uma caixinha promocional que eles têm, que já, além do Ciporax, vem junto o acelerador biológico. Então já vem o kit completo e você não vai precisar gastar comprando, além de uma mídia biológica, comprando mais um acelerador biológico. Pô, tá aí uma dica aí para que vocês possam economizar um pouquinho sempre, né, gente? É sempre bom economizar naquilo que pode ser economizado. Outra coisa, quem puder também, sempre vale a pena ter o seu acelerador biológico de confiança e adicionar uma medida no momento da TPA. Depois que vocês fizerem a TPA e colocarem a água nova, adicionem uma tampinha. Isso vai ajudar muito, porque na TPA a gente acaba tirando sempre um pouco da biologia do aquário. Então, é sempre bom, quando colocar a água nova no aquário, a gente colocar uma tampinha do nosso acelerador. Isso aí vai ajudar a restabelecer as nossas colônias de bactérias que são perdidas, vamos dizer assim, na nossa TPA. Eu falei para vocês, então, as 2 maneiras que eu julgo seguras, tá, de se fazer a ciclagem do nosso aquário. E em nenhuma das duas eu disse que você teria que inserir os peixes. Eu digo, você vai fazer a ciclagem para os futuros habitantes. Na
primeira ciclagem que eu citei, que era a ciclagem natural, nós só vamos inserir os nossos primeiros habitantes depois de 21, 30 dias. Na ciclagem feita com o acelerador biológico, nós só vamos inserir os nossos primeiros habitantes após o terceiro dia. Lembrando que o tratamento, para quem utilizou o acelerador biológico, dura 7 dias, ok? Mas a partir do terceiro dia, nós estaremos aptos a colocar os nossos primeiros habitantes. O que é que eu quero dizer quando eu falo os nossos primeiros habitantes? Gente, a gente passou por um ciclo onde a nossa amônia sobe e aí a nossa mídia biológica é colonizada e o que acontece? Como que eu sei quando o meu aquário está pronto? Quando o meu nível de amônia baixa. Se eu colocar 20 peixes aqui dentro, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter mais matéria orgânica gerando amônia do que bactéria para consumir. Então, novamente, nós vamos ter um pico de amônia gigantesco. Amônia tóxico para os peixes. Então, temos que ir com calma. O que nós vamos fazer? Vamos colocar 3 peixinhos, por exemplo. A gente coloca 3. Mas eu queria botar 30. Gente, não precisa colocar 30 de uma vez só. Então a gente vai colocar aqueles nossos primeiros habitantes. O que vai acontecer? Eles vão gerar matéria orgânica, vai subir talvez um pouquinho a amônia, mas como vai subir muito pouco, a nossa colônia de bactérias, ela vai conseguir, de certa forma, ir acompanhando esse crescimento. Então, conforme é gerada a amônia, se tem mais comida, vai crescer, vai aumentar a colônia. Se tem menos comida, diminui a colônia. Se tem mais comida, aumenta a colônia. Vai elevar essa amônia um pouquinho. Vai crescer a nossa colônia, aí vai estabilizar de novo. Daqui a uns 10 dias, você vai lá na sua loja de confiança, compra mais 3 peixes, coloca no aquário. Colocou no aquário, aguarda aquele periodinho ali, 1 semana, 10 dias, o que vai acontecer? Vai aumentar um pouquinho a matéria orgânica, porque antes não tinha nada. Depois eu adicionei 3 peixes, agora eu já tenho 6. Então, quando eu coloquei os 3 primeiros habitantes, a minha colônia aumentou um pouquinho. Agora eu vou colocar mais 3. Dobrou a carga de matéria orgânica. E a nossa colônia está trabalhando lá para aumentar. O que acontece? Se eu coloco todos de uma vez, explode a amônia, mata os peixes intoxicados. Então a gente tem que ter muita paciência e muita responsabilidade quando nós estamos lidando com vidas. Eu vou ter peixes, peixes são seres vivos, nossas plantas são seres vivos, então a gente tem que ter sempre muita responsabilidade. Como eu disse, testes semanal, não se falha teste. A gente tem que usar os testes para ter os nossos parâmetros para que a gente possa estar sempre controlando e sabendo ler ali como que está esse nosso biótipo, esse nosso sistema, se a nossa água está legal, se os nossos animais estão saudáveis, então sempre efetuando os testes semanais. Então você vai fazendo essa escala, vamos colocando os peixes de pouquinho em pouquinho, sempre cuidando para não causar uma superpopulação, que uma superpopulação também não é legal. Superpopulação, nosso filtro talvez não dê conta de fazer toda a filtragem aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, assim, eu tenho aqui um aquário de 90 litros, vamos colocar aí uns 50 guppy. Gente,
É muito peixe para pouco aquário. Eu tenho visto muitos casos assim de pessoas literalmente entupindo o aquário de peixes. Os peixes não conseguem nem nadar, porque eles ficam se batendo um no outro, porque eles não têm espaço para nadar. Então, vamos cuidar sempre da superpopulação, porque a superpopulação gera também uma supercarga orgânica, que certamente isso aí vai dar problema com picos de amônia. E como eu estou dizendo, amônia é tóxica para os peixes, nitrito é tóxico para os peixes. Então a gente sempre tem que cuidar muito. Então, o que eu não devo fazer no período da ciclagem? Gente, eu tenho visto muitos absurdos. E quando eu falo absurdo é porque são coisas realmente que extrapolam o bom senso. Durante o nosso processo de ciclagem, não se deve colocar animais mortos no aquário. Colocar um animal morto não vai acelerar a minha ciclagem. Outra coisa, carne. Não se deve colocar carne dentro do aquário para acelerar a ciclagem. Nenhum tipo de carne. Não se deve colocar ração, alimento no aquário para acelerar a ciclagem. Não se coloca. Não se deve, em hipótese nenhuma, colocar amônia no aquário. Tem pessoas indo na farmácia comprando amônia. As pessoas compram amônia para colocar no aquário para acelerar a ciclagem. Gente, 13 dias da montagem. No segundo dia, o pico de amônia estava lá em cima. E eu não adicionei nada além de água tratada. Então assim, ó, se alguma pessoa indicar para você, iniciante, você que está iniciando no aquarismo, tem vontade de ter um aquário, tem vontade de entender como funciona a ciclagem, se alguém disser para vocês, coloque amônia, coloque ração, coloque carne, camarãozinho morto para acelerar a ciclagem, corte o contato com essa pessoa, urgente, porque se algo acontecer no seu aquário, qualquer problema que der no seu aquário, essa pessoa não vai se responsabilizar. Faça do modo correto, do modo certo. Se você tem pressa, se você não quer esperar os 21, 30 dias da ciclagem natural, compra um Stability que custa muito barato e a partir de 3 dias você vai poder colocar peixes no seu aquário. Mas não coloque amônia. Não coloque veneno dentro do seu aquário. Não utilize água de outro aquário. Tem pessoas pegando água de outro aquário, já ciclado, um aquário em andamento, e trazendo água de outro aquário para colocar no aquário novo. Ah, porque essa água já tem biologia. Gente, eu tenho um sistema todo novo. Não adianta trazer água do aquário já ciclado e colocar aqui. Ah, mas por quê? Porque não tem alimento para essas bactérias. Não tem alimento. O que vai acontecer? Elas vão morrer. E aí o que vai acontecer? Essas bactérias vão morrer e vai elevar mais ainda a tua amônia. Então, não cicla o teu aquário com a água de outro aquário. Outra coisa, mídia biológica, tá? Não pega mídia biológica do outro aquário para acelerar a tua ciclagem, para acelerar o crescimento da tua biologia nesse aquário. Não pega, gente. Não vai ter alimento. Você pode acabar trazendo bactérias que
não seriam talvez as corretas, porque existem milhões de tipos de bactérias, cada uma faz um trabalho diferente. O mais provável é que elas venham a acabar morrendo, ok? Mas vamos partir do princípio de que, se isso fosse correto, você comprava as mídias biológicas prontas na loja do aquarismo. Vai lá na loja de aquarismo e pede, me vê aí umas mídias biológicas que eu quero acelerar a minha ciclagem. Gente, não tem isso para vender. E se não tem para vender, detalhe, não tem para vender em lojas corretas. E em lojas que não visam a qualidade, então, olha, talvez até já tenha. Mas se você for numa loja correta, numa loja que vende produtos de qualidade, com profissionais qualificados, você não vai encontrar. Por que que eu não encontro? Não encontro porque não se faz. Muito importante. Gente, só utilize nos seus aquários produtos desenvolvidos para aquários. Laboratórios renomados, laboratórios de renome internacional de sua confiança. Procurem sempre estudar. Entre no site do laboratório, veja as pesquisas do laboratório e assim eu garanto que vocês vão ter sucesso na sua ciclagem. Não coloque nada no seu aquário que não seja produtos para serem colocados em aquário. Esse é o meu recado de hoje. Fico muito feliz que vocês possam ter acompanhado. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, dá um like aí embaixo aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim e isso me motiva sempre a gravar mais vídeos para vocês, ok, gente? E para vocês que viram no último vídeo a montagem do nosso aquário do canal, só para dar um retorno para vocês sobre as nossas plantas, a nossa Anubia lanceolata já cresceu aí 13 dias. Ela já cresceu mais ou menos 3 centímetros, já saiu uma nova folha, tá bem bonita. As nossas duas Anubia nanas já estão nascendo novas folhas também. Didipilis dianthra, eu percebi que ela cresceu cerca de 1 centímetro por aí. O nossa Calitriche SP, eu já percebo alguns brotezinhos. Hemianthus calitrichoides cuba, ela não está muito legal. Tem algumas que não pegaram bem, mas eu percebo que tem brotações novas. E as nossas rotalas, tanto a Wallich lá atrás, quanto a rotundifolha que tem aqui do lado e ali mais no meio, elas já cresceram aí mais ou menos uns 2 centímetros. Então a gente vê que o nosso sistema está funcional, está tudo funcionando muito bem. Lembrando que eu estou fazendo a inserção do nosso CO2 líquido da M-Breda, ok? Que está aqui, fazendo a inserção do CO2, e é a única coisa que está entrando no aquário, é o CO2 líquido da M-Breda. Nada mais foi adicionado nesse aquário, além do carbono líquido e de água para reposição. Água sempre com condicionador de água. Então tá aí um feedback, um retorno para vocês, uma atualização de como está o nosso aquário. As nossas plantas estão bem, estão crescendo, estão se desenvolvendo e ao longo dos vídeos, como eu disse, vocês vão poder acompanhar o crescimento das nossas plantas e a chegada dos nossos novos habitantes. Ainda vai demorar alguns dias aí para que os nossos habitantes cheguem, mas vocês vão poder acompanhar isso sempre junto comigo. E quando a gente chegar a hora de colocarmos aí os primeiros habitantes do aquário, vocês vão acompanhar junto comigo. Grande abraço, agradeço muito o tempo de vocês e era isso por hoje.